Olá, gente boa de Deus! Eu sou Romildo Lima, do canal O Mensageiro da Cruz. O amigo aqui que vos fala para trazer uma mensagem especial para o seu coração. Exatamente isso que você leu aí no texto. Eu vou agora falar para vocês uma estratégia, a qual poucos sabem. Porque geralmente quando se fala em vitórias, em conquistas diante de Deus, nunca se fala em dor, em sofrimento. Sempre é a busca para que você seja intocável, para que você seja imaculado, que você vai viver nas nuvens. E isso é apenas uma ilusão, porque na nossa vida nós somos forjados com suor, sangue e lágrimas em todas as esferas da nossa vida, incluindo na esfera de fé, na esfera em que Deus é o nosso soberano Pai Criador. E de antemão eu digo para vocês que essa estratégia tem base em dois versículos bíblicos, dois versículos que me ensinam muito que através do sofrimento é que nós somos forjados e que nós aprendemos onde está a vitória, como conquistar e como se erguer. E é justamente isso que eu vou falar nesse vídeo. O capítulo 36 de Jó. Olha só quem é que está falando, Jó. No versículo 15, exatamente, versículo 15 e 16, se eu não me engano, confiram aí nas escrituras, logo após, ou agora mesmo, se você quiser abrir, Jó chega a essa conclusão, que Deus nos ensina dos sofrimentos e usa a aflição para que a gente compreenda, os olhos da gente se abram, a gente compreenda exatamente do que nós temos que ser feitos. Com suor, sangue e lágrimas. Forja a qual nos torna fortes, a qual nos torna imbatíveis. E também a gente aprende dentro das Escrituras, quando Paulo fala que orou ao Senhor e o Senhor não respondeu. Simplesmente o Senhor respondeu a ele, não da forma como ele queria, mas respondeu a ele assim: Paulo, eu vou te ensinar através da sua fraqueza. E logo a gente compreende. Outro versículo que diz: diga o fraco, eu sou forte. Então, é essa aceitação de entender isso é que vai te tornar forte, é que vai te tornar apto a receber e conquistar aquilo que é difícil, aquilo que está lhe machucando, aquilo que está lhe afligindo, aquilo que está lhe angustiando. Talvez eu esteja falando aqui, esteja falando exatamente para você. Está com um problemão. Você diz assim, não, eu preciso passar por tudo isso. Quem fala de facilidade, quem fala de vida nas nuvens, não conhece o poder de Deus nem a sua justiça. E não sabe nem o que é graça de Deus. Mas antes que eu continue e aprofunde nesse assunto, eu gostaria que você, que não me segue, que você ainda não está inscrito no canal, você se inscrevesse, começasse a me seguir para receber notificações, interagisse com esse vídeo, compartilhando, comentando, espalhando e dando essa força para o canal para que essa mensagem chegue a mais pessoas que nesse momento estão precisando ouvir essa palavra do Senhor no coração. Então vamos? Eu vou ensinar para vocês exatamente isso. O que é essa forja? Basicamente, eu falei do versículo onde Deus fala assim: diga o fraco, eu sou forte. E você vai ver que quando somos forjados em meio a lutas, a gente tem grandes vitórias. Alguém que pensa que simplesmente vai receber algo de Deus, principalmente, deitado à sombra de um coqueiro com águazinha de coco ou numa rede comendo cacho de uvas, está muito enganado. Embora a graça de Deus queira ser interpretada dessa maneira, e não é. Tanto que os versículos reforçam que essa dor e esse sofrimento faz parte daquele que realmente vai ter que se erguer para conquistar, vai ter que se erguer
para dar um basta, vai ter que se erguer para entender o que é usar a fé, entender que por meio da fé ele pode dizer: eu não sou fraco, eu sou forte. E é justamente aí onde está a psicologia. À medida que a pessoa sofre e que ela se tranca em si mesma, sentindo culpa, medo e sentindo que ela é uma pobre coitado, um pobre coitado, simplesmente ela se afunda mais. Pode perguntar a qualquer psicólogo. Esse é um gancho maligno e perverso, onde a pessoa não consegue se erguer porque ela mesma bate no peito e diz que é uma miserável. Mas a partir do momento que você diz, eu sou forte, e entende o uso da fé, entende o Deus que não é só um criador do universo, mas um pai, alguém todo poderoso que pode ajudar, que pode te dar forças onde você não tem força, porque assim foi com os heróis da fé. Acharam forças onde não tinha forças. Conseguiram escapes onde tudo estava perdido. Porque Deus ele socorre essas pessoas que se levantam, que erguem suas cabeças e não se deixam ser levadas pela facilidade, pela velha lábia da conquista apenas porque fez ou deixou de fazer. E aí que tá. Peraí. Paulo também recebeu da parte de Deus uma mensagem a qual diz assim para ele: a minha graça te basta. E essa graça não quer dizer que você simplesmente cruza os braços de Deus é que vai operar. Não. Esse cruzamento de braços não tem a ver com esse desestímulo da própria vida de querer enfiar a cabeça num buraco e querer desaparecer, se condenando e se dizendo para si mesmo: eu sou coitado, eu vou morrer, eu vou ser destruído. Não tem nada a ver com isso, mas tem a ver em crer que a graça de Deus nos alcança, mesmo a gente sendo esse fraco, mesmo sendo aquela pessoa incapaz, mesmo sendo aquela pessoa que não vai ter fé, que não vai ter força, mas que por meio de Deus vai conseguir exercer a fé e vai ter a força necessária vindo da parte de Deus, porque isso também é fé, é crer que Deus é o poderoso para te livrar dessa angústia, desse sofrimento, dessa situação que você está passando. E se você assim crê, o que você está vivendo hoje, essa angústia que está tirando o seu sono, que está te atormentando, que está deixando você ao ponto de gritar louca, louco, de dizer assim, eu não aguento mais. Esse sofrimento vai ser dado um basta por você mesmo, mediante você entender que Deus está deixando você passar por isso, porque quer que você clame pelo nome dele, quer que você coloque a fé em prática, quer que você acredite que cada prece, oração que você está falando diante dele está sendo ouvido. E isso é dizer ao fraco, eu sou forte. Essa graça de Deus é a mesma graça que nos salva, sem que a gente possa se salvar. Ou você acha que você pode se salvar por si mesmo? Pela sua força, pela sua bondade, porque você alimenta os cachorrinhos na rua, ou porque você atravessa um ancião dando os braços para ele, ou um cego numa estrada, pelas essas obras maravilhosas. De maneira alguma. Somos agraciados por Deus, não porque a gente é ou deixa de ser, mas porque Deus é misericordioso. E Ele é que é. Ele é e sempre será. E essa graça de salvação que alcança a mim, a você, e se você não acreditar nisso, você não está desmerecendo essa graça que te salvou e que me salvou pela cruz. Você crê nisso? Quando você crê nisso, essa graça é a mesma graça que te faz forte, que te faz vencedor, que te faz erguer, orando e confiando, e usando, canalizando essa dor, canalizando essa angústia, canalizando essa aflição, para que você seja forjado para vitória, mediante a batalha. Se você crê nisso, você
está usando essa grande estratégia. A estratégia de usar a dor, a dificuldade, as circunstâncias adversas para ir em frente, contornar elas, lutar com elas com a ajuda do auxílio divino, a qual diz, a minha graça te basta. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que Deus tem a vos dizer. Fica aqui com esse vídeo, espero que você tenha entendido. Deixe os seus comentários e fico aqui. Um beijo para vocês e até!